Olá, eu sou a professora Ellen. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre a arte da Mesopotâmia, uma das primeiras civilizações da história. Você conhece a história da Torre de Babel? Já ouviu a expressão olho por olho, dente por dente? As duas coisas são citadas na Bíblia. Quer dizer então que essa região é palco de muitas histórias que são contadas no Antigo Testamento. Vamos conhecer um pouco sobre a arte mesopotâmica? Não existe uma data exata de quando termina a pré-história e quando começa a história. Sabemos que o último período pré-histórico compreende ao Neolítico, com a sedentarização dos povos, ou seja, a fixação em determinadas regiões e a descoberta e a utilização de materiais. Uma das áreas mais férteis, favoráveis para a agricultura e, consequentemente, para o comércio, onde os povos se fixaram, foi uma região chamada Crescente Fértil, conhecida como o berço da civilização, que compreende a duas regiões com os maiores rios, mas com geografia diferente. Temos o rio Nilo, no Egito, e a região mesopotâmica, que significa entre dois rios, sendo esses o rio Tigre e o rio Eufrates. Quer dizer, esse não é o nome de um país, mas de uma região. Essas foram as duas primeiras civilizações que surgiram ao mesmo tempo. Os povos que se instalaram na Mesopotâmia foram os sumérios, os acádios, os assírios, os caldeus, os hebreus, os persas, entre outros. Trata-se, portanto, de uma arte bem diversificada e mesclada, porque havia muita instabilidade na região em função de guerras e invasões estrangeiras. Sempre foi uma região muito disputada e os conflitos continuam até os dias de hoje. É a região do Irã e do Iraque. Muitos desses povos da Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e também associavam os deuses às forças da natureza. O governante tinha o poder político e religioso. Sabe-se também que eles viviam em um sistema patriarcal, ou seja, uma estrutura social em que o homem assume o poder da liderança. Abraão, um personagem bíblico considerado seminômade, saiu da cidade de Ur, dos caldeus e dos sumérios, de um ambiente totalmente politeísta, para seguir um chamado do Deus único, para sair de sua terra, dando assim origem ao monoteísmo. Sobre a escultura. Os sumérios foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia e criaram as primeiras cidades mais ao sul. Eles inventaram a escrita cuneiforme, uma escrita onde se afundava uma ferramenta na argila, deixando várias marcas. Foi criada para fins contábeis, para registrar a entrada e saída de cereais armazenados, pagamento de impostos, registro de gado, etc. Também foi encontrada uma placa com um poema épico chamado Epopeia de Gilgamesh, com a escrita cuneiforme, descrevendo um dilúvio, que também foi relatado pela Bíblia. Dos acádios, destaca-se uma escultura do rei Sargão, cuja autobiografia lembra-nos a história de Moisés da Bíblia. Vivendo em um sistema patriarcal, notamos uma preocupação na representação da barba que simboliza poder, masculinidade e força. O turbante é a coroa da época. Destacam-se também formas humanas rígidas e sem expressão. Os sumérios e os acádios também criaram o selo esculpido, que é um pequeno cilindro que, ao ser gravado na argila, servia como uma assinatura oficial. Usavam esse selo preso no pescoço, no pulso ou a uma peça de roupa. Com os amoritas ocorre o primeiro império babilônico. Já antes, com os acádios, foram encontradas algumas estelas comemorativas, que são pedras esculpidas com um desenho ou escrita
ilustrando as conquistas dos reis, o poder do rei e os feitos políticos e religiosos. No reinado de Hammurabi, foi criado o primeiro código de leis na escrita cuneiforme sobre basalto negro, chamado de Código de Hammurabi. A parte superior simboliza Hammurabi recebendo as leis. Essa pedra, com mais de 2 metros de altura, contém 282 leis rigorosas que abordam assuntos como propriedade, herança, casamento, trabalho e determinava que as punições deveriam ser idênticas ao crime cometido. Isso quer dizer que o Código de Hammurabi era baseado na lei de talião, ou seja, do tal qual, conhecido pela expressão olho por olho, dente por dente, apesar de variar de acordo com a posição social. Isso foi citado inclusive nas leis bíblicas e que foi quebrado no Novo Testamento com o perdão pregado por Jesus. Os assírios criaram o primeiro exército organizado. Eles eram um povo conhecido pela crueldade. Com eles ocorreu o primeiro cativeiro judeu. Eles faziam muitos painéis de pedra esculpidos com baixo relevo que reproduziam cenas de batalha e cenas da vida dos reis e deuses. Representavam governantes com poderes sobrenaturais para dominar as feras, ou seja, o rei podia ser sacerdote ou guerreiro. A arte servia para decorar templos, palácios e túmulos, com murais com cenas do cotidiano, guerras, rituais, deuses e a história do povo. O touro alado dos assírios tinha corpo de leão, asa de águia, cabeça de homem e patas de touro, sendo essas as qualidades reunidas para o guardião das portas do palácio. E agora um pouco sobre a arquitetura. A região da Mesopotâmia sofria enchentes irregulares na primavera com a água do degelo das montanhas do norte. Isso muitas vezes destruía as coisas ao seu redor, o que os forçava a criar um sistema de irrigação e escoamento de água para sobreviver. Nessa região, ao contrário do Egito, a pedra era um material escasso. Então, destinavam as poucas pedras para fins sagrados ou para a representação de deuses ou de governantes que representavam os deuses. Mas existia uma matéria bem abundante na região, que era o barro ou argila, que com o cozimento ao sol ou no forno produziam os seus tijolos, o que explica a pouca durabilidade de suas construções. Uma das principais construções da época era o templo chamado zigurate, que é uma pirâmide com vários andares e com um santuário no topo, o mais próximo do céu, para adorar e receber seus deuses. Ou como observatórios astronômicos, para que os sacerdotes pudessem estudar as estrelas. Afinal, só eles tinham acesso. O zigurate fazia parte de um complexo cercado por uma muralha, onde ficava o palácio do rei, que era considerado sumo sacerdote, o armazém, e onde eles também resolviam as questões administrativas e econômicas. As cidades eram construídas ao redor deste complexo. No tempo dos caldeus, que também eram chamados de Novos Babilônios, destaca-se o rei Nabucodonosor no Segundo Império Babilônico. Esse rei destruiu o primeiro templo de Salomão com a Arca da Aliança e as Tábuas da Lei. E foi quando ocorreu o segundo cativeiro judeu. Ao zigurate também está associado a história bíblica da Torre de Babel. Essa torre foi construída numa cidade rica e poderosa chamada Babel, onde os homens tinham o desejo de alcançar o céu. Assim, Deus, na sua ira, causou confusão entre os homens, espalhando os homens pela terra com línguas diferentes. Lembram dessa história? Também no reinado de Nabucodonosor, ele mandou construir os jardins suspensos da Babilônia,
considerada mais tarde como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ou seja, estava no topo da lista dos lugares mais lindos do mundo antigo. O portal de Ishtar, construído em homenagem à deusa Ishtar, era a principal entrada da Babilônia, decorado com azulejos azuis brilhantes. Para fazer o azul, usavam uma pedra muito valorizada chamada lápis lazuli. Reproduziam murais com dragões, touros e leões em alto relevo, representando divindades. Esse portal foi reconstruído com os tijolos originais e está no Museu de Berlim. E sobre a pintura? Foi encontrada uma urna com várias imagens pintadas em suas laterais, com cenas de guerra e paz. Narra uma batalha em tiras, como uma história em quadrinhos. E o final representa a comemoração da vitória. É chamada de Estandarte de Ur, da cidade de Ur, que se lê de baixo para cima. Nota-se também a provável invenção da roda pelos sumérios. Recapitulando, nós aprendemos que a região da Mesopotâmia foi uma região muito fértil, ocupada por diferentes povos, sendo, portanto, uma região instável e com produções artísticas muito variadas. Dos sumérios surgiu a escrita cuneiforme, o zigurate, os estudos dos astros, o calendário lunar e o estandarte de Ur, comprovando a invenção da roda. Dos povos assírios, conhecemos a história do primeiro cativeiro israelita, mais ao norte. Com ele surgiu o baixo relevo, com cenas de batalhas e cenas do cotidiano. Dos babilônios, mais ao sul, lembramos do segundo cativeiro dos israelitas. Com ele surgiu o Código de Hammurabi, a Torre de Babel, os jardins suspensos da Babilônia, o portal de Ishtar e decorações murais com azulejo e alto relevo. Mais tarde, no Império Persa, com Ciro, os judeus foram libertados. Bom, espero que tenham compreendido até aqui. Até uma próxima!